Então, jovens, vamos lá para a nossa aulinha, metropias, continuação, né, da nossa aula pré-férias, vamos dizer assim, lá no módulo 29 e 30. Então, vamos só dar uma lembradinha nas coisas que a gente já viu, tá, nos problemas de visão em geral, que é a metropias em si. Então, os problemas de visão que nós já vimos englobam a miopia, tá? E a miopia é o quê? É a dificuldade de enxergar longe, né? De objetos distantes. Então, dificuldade de observar objetos distantes. Isso acontece por quê? Porque na miopia a imagem forma antes da retina. Então, normalmente vocês vão encontrar como explicação que o olho da pessoa é um olho alongado, tá? Mas não necessariamente, pode ser um problema na parte óptica ali, no cristalino, na córnea, tá? Mas em exercício, normalmente eu vou falar que o olho é longo demais, comprido, né, em profundidade, então a imagem forma antes da retina. Então aqui a gente tem na miopia, a imagem formando antes da retina. A hipermetropia, que é o outro problema de visão. Então, hipermetropia, você tem a dificuldade de enxergar objetos próximos, tá? Então, a dificuldade de observar objetos próximos. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Próximos. E aí a imagem é formada depois da retina. Aí é claro, né? Falei isso para vocês na aula. Depois, se alguém tiver com alguma dúvida aí, é só dar uma revisadinha lá no vídeo que tá para vocês no YouTube. É o seguinte, quando eu falo depois da retina, não quer dizer que a imagem vai formar no fundo, depois, dentro da sua cabeça. É que o seu olho deveria ser um pouco mais alongado, um pouco mais profundo para a imagem formar exatamente em cima da retina. Esses dois problemas de visão são os que mais aparecem, porque é os que têm correção com as lentes que a gente estuda, que vocês conseguem calcular que lente que é essa. Existem outros problemas de visão, né? A presbiopia e a hipermetropia, em que a gente está falando da presbiopia. Eu falei hipermetropia, desculpa. Presbiopia e astigmatismo. A presbiopia é vista cansada, é o cristalino que já perdeu a maleabilidade dele, então você não consegue mais focalizar automaticamente, né? Que é um papel que a gente naturalmente faz quando você está olhando para uma coisa distante e você olha para algo próximo, seu cristalino se acomoda para ajustar esse foco. E o astigmatismo aí é um problema de irregularidade na córnea. Então a sua córnea, seu primeiro objeto óptico assim do seu olho, do seu sistema óptico, ele é irregular. Então você tem um problema com normalmente formação de mais de uma imagem, e aí a gente tem a correção por lentes cilíndricas que não são abordadas no ensino médio. Se um dia a gente tiver com mais calma e mais tranquilão, a gente pode até tratar um pouquinho das lentes cilíndricas, o que são, tá? Como que a gente aplica. Mas aqui para nossa aula tá, por enquanto tá bom. O que é importante vocês entenderem para a aula de hoje? O que é o ponto próximo, o que é o ponto remoto? O que significa isso? Ponto próximo é o ponto em que você consegue enxergar mais próximo do seu olho. Normalmente essa distância é de uns 25 centímetros. Então, 25 centímetros é uma distância média para os seres humanos, tá? Em que a partir daquele ponto você consegue enxergar bem. Menos que 25 centímetros, normalmente você não consegue enxergar com nitidez, tá? Ou pelo menos não com muita nitidez. Você até enxerga objetos mais próximos que 25 centímetros, mas esse ou está forçando demais a vista, né? Igual eles falam. E é uma coisa que não é uma distância ali razoável de ser trabalhada. Então, imagine um olho, eu vou mudar um pouquinho o nosso desenho de olho aqui, para ficar mais fácil, em que eu tenho, cadê? Aqui sendo a retina, opa, aqui é a retina, tá?
Aqui eu tenho o nosso cristalino. Deixa eu colocar um... Deixa eu só tirar um negócio aqui da frente, senão eu não consigo escrever. Pera aí. Vou colocar na outra tela aqui. Pronto. Cadê a retinha? Negócio de reta aqui. Aqui eu tenho o nosso cristalino, que eu vou fazer rosa. Obviamente ele não é rosa. Então, aqui. Tá? Então esse aqui é o cristalino, que é uma lente convergente. Cristalino. Esse azulzinho é a retina. E aí o que a gente espera? Que exista um ponto próximo em que a pessoa consegue enxergar. Deixa eu colocar aqui um eixo nesse olho para ficar mais fácil da gente analisar o que teremos pela frente. Então aqui eu tenho um eixo, tá, que divide simetricamente o olho em dois pedaços, tá? Como se passasse exatamente aqui na altura média do nosso olho. E aqui existe um ponto próximo, que eu vou chamar de PP, bem criativo, ponto próximo, e o ponto remoto, que é o mais distante que a gente consegue enxergar. Então, vou usar um outro tom de verde aqui, não sei se vai dar diferença para vocês, espero que sim, que é o PR, que é o ponto remoto. E aí, qual que é a diferença? As pessoas que têm miopia e hipermetropia têm esses pontos alterados, tá bom? Justamente por esse problema da profundidade, vamos dizer assim, do olho. Essa distância básica aqui do ponto próximo é de... Meu Jesus Cristo, deixa eu tentar fazer um risco reto aqui. Tá, quase que eu apertei o botão que não é para apertar. E pronto. De 25 centímetros, aproximadamente. Tá? E o remoto, ele tem uma distância que a gente vai chamar de infinito. Tá? Professor, mas como assim infinito? Infinito nunca acaba. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em outros momentos. Infinito é algo muito grande, não é algo sem fim. Tá? O conceito de infinito é algo extremamente grande. Então, um número extremamente grande seria um número infinito. Tá? Aqui nós temos, então, o esqueminha do nosso olho. A imagem tem que formar na retina. Quando a gente está falando da miopia, a pessoa não consegue enxergar objetos próximos, tá? Então, a gente tem meu Deus, fugiu a palavra. Desculpa, falei o contrário. A miopia é a dificuldade de enxergar objetos distantes. Então, esse ponto remoto, esse ponto mais distante que a pessoa consegue enxergar, não está no ponto infinito, que seria você olhar para a linha do horizonte, que você percebe que seu olho fica mais relaxado. Se você olhar para a linha do horizonte, quando eu falo linha do horizonte, olhar na horizontal mesmo, né? Você percebe que seu olho está muito mais relaxado do que quando você olha para baixo ou focaliza um objeto próximo. Então, pro míope, esse ponto remoto, cadê? Deixa eu colocar aqui o míope, tá? Esse ponto remoto, ele é diferente de infinito. Opa, eita, apaguei demais. Ele é diferente de infinito. E fazer o símbolo do infinito é uma coisa complicada. Então, ele é diferente de infinito. Ele está mais próximo do que você consegue enxergar. Para você corrigir isso, você vai precisar de uma lente que tem um foco oposto. Por quê? Eu vou fazer o risco aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cópia desse desenho. Peraí. Porque se eu conseguir fazer uma cópia... Não, peraí. Eita, nós. Peraí. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Onde que copia isso? Não sei onde que copia. Vamos ver se um Ctrl+C funciona. Olha, né, que funciona. Eu vou puxar aqui e fazer menorzinho. Então, aqui, fazer 2 já. E um para o nosso amigo hipermétrope. Então, vou fazer os dois aqui. Tá, esse desenho está na apostila de vocês, muito mais bem desenhado, né? Porque não é feito à mão. Então, o que está acontecendo? Deixa eu pegar um raio de luz aqui. Oi. Página, o módulo que é módulo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Módulo 29. E o que eu estou falando está na página 220, 221. Obrigado. Tá? Então, para o caso do míope, deixa eu colocar aqui que é o míope, né? Então, esse aqui é o olho míope. E esse é o olho do hipermétrope. No caso do olho do míope,
esse ponto remoto não é no infinito. O raio de luz não está vindo assim, ó, paralelo, chegando no olho da pessoa. Tá? Ele está vindo de um ponto que não é paralelo. E você tem esse tipo de formação aqui que eu estou fazendo. Ó. Aqui. E aí essa imagem acaba sendo formada, vamos dizer assim, você tem que formar ela na retina. Então ela teria que formar aqui, ó, exatamente na retina. Só que ela não forma na retina. Ela acaba formando antes da retina, que é o problema associado a essa metropia. Então aqui eu tenho, deixa eu tirar esse negócio de risco aqui reto. Então aqui eu tenho a luz chegando, né? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar uma lente na frente desse olho. Uma lente, no caso, se você tem a formação da imagem antes, tem que ser uma lente divergente. E essa lente divergente, que eu vou tentar usar uma cor também diferente aqui, vou tentar achar uma cor diferente. Tá? Eu vou colocar ela bem exagerada aqui na frente. Opa, nós. Volta. Essa lente divergente, ela tem que fazer com que o raio de luz, ele aparente para o olho, que ele está vindo do infinito. Então esse raio teria que estar vindo daqui, ó. Cadê? Aqui. Se você observar o sistema da lente que eu coloquei, tá? Eu desenhei errado a lente aqui, tá? Eita, mas é borda grossa, é divergente. Deixa eu arrumar as bordas dela aqui. Pronto. Agora tá arrumado. Se você observar a lente, vocês conseguem ver a flechinha que tá passando aqui? Só dê um ok, que eu tô mexendo aqui, não sei se aparece pra vocês. Uma flechinha bem pequenininha, uma setinha. Dá pra enxergar? Sim. Então beleza. Ó, se você pegar essa lente e olhar que ela é divergente, tá vendo que o foco dessa lente, olha o conjunto vermelho e amarelo. O foco dessa lente é justamente esse ponto aqui, o ponto remoto. Então, se você descobre, por exemplo, qual que é a distância máxima que a pessoa consegue enxergar bem, por exemplo, 2 metros, o foco dessa lente tem que ter 2 metros. Só que é uma lente divergente. Então, para corrigir esse problema, você precisa de um foco de 2 metros em uma lente divergente. Ou seja, vamos voltar aqui em cima, o foco dessa lente, qualquer cor que eu usei para lente, o foco tem que ser menos o ponto remoto. Então, se a pessoa não enxerga depois de 10 metros, a lente tem que ter um foco de menos 2 metros. Esse menos é porque ela é divergente. Tá? Então, aí quem tem divergente, tá? Quem tem hipermetropia de vocês, talvez que alguém tenha que use óculos, o foco do seu óculos é calculado pela distância que você consegue enxergar. Claro, existem outras coisas envolvidas, eu já falei isso para vocês na aula, lá antes da parada, a posição do seu olho, tá? Tem várias coisas assim, não é tão simples, mas uma simplificação boa é essa. Já o hipermétrope, ele não consegue enxergar bem de perto. Então, quando a gente olha o desenho lá, o esqueminha do olho do hipermétrope, esse raio de luz está vindo aqui, do ponto próximo dele, que é alterado, né? E você tem uma formação de imagem atrás do olho. Lembrando que não forma atrás do olho, né? Como se formasse atrás do olho. Para corrigir isso, a gente precisa de uma lente convergente. Então, vamos pegar a lente convergente, colocar ela aqui na frente. Temos aqui vou fazer um pouquinho menor, porque eu não separei bem o espaço, para variar. Então, temos agora sim uma lente convergente. E essa lente convergente, ela tem que corrigir a diferença dos focos, tá? O que falta para o seu olho conseguir focalizar. Então, para hipermetropia, a conta é um pouquinho mais chata de fazer. Não é só pegar o foco lá e colocar o valor negativo. Para o hipermétrope, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que o ponto próximo, o ponto próximo é diferente de 25 centímetros, considerando que esse é o padrão, tá? E aí, para calcular o foco que você precisa utilizar nessa lente, você tem que 1 sobre f, que é o foco
da lente, tá? Deixa eu ajeitar o F aqui, é igual 1 sobre 25. Aqui esse 25 está em centímetros, tá? Então, se você tiver que calcular a vergência, depois tem que colocar em metros. Mas normalmente a gente calcula assim mesmo. Menos 1 sobre a distância do ponto próximo, que eu vou colocar só pp, que é a distância mais próxima que essa pessoa consegue enxergar. Lembrando que essa subtração aqui vai ter que dar um valor positivo, porque a pessoa não enxerga de perto, tá? Mas ela não enxerga de perto depois desses 25. Então, 1 menos 25 menos 1 sobre 50, por exemplo, que é um número menor que 1 sobre 25. Então, esse foco tem que dar um valor positivo, porque a lente é convergente. Então, aqui temos uma lente convergente, tá? Pronto, aqui é convergente, aqui em cima é divergente. E aí nós temos os dois tipos de visão que mais vão aparecer em questões. Quem já deu uma olhadinha na apostila viu que só aparece isso basicamente, tá? Esses dois problemas de visão. E agora é fazer os exercícios, usando essas relações. Lembra, na miopia, quem usa óculos é fácil lembrar, porque quem usa óculos vai lembrar do seu problema e sobra o outro. Mas quem não tem, na miopia é o mais simples. É só pegar a distância do ponto remoto e colocar negativo. É o foco da lente. Tá? Pode ser em centímetros, em metros, tanto faz. E no hipermétrope, aí você tem que 1 sobre 25 menos 1 sobre o ponto próximo. Na apostila de vocês está distância do hipermétrope, distância do míope, as letras. Eu vou usar a mesma nomenclatura para ficar padrão, tá? E aqui, só para ficar claro, aqui é um olho saudável, entre aspas, né? Que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Podemos para os exercícios? Alguém quer perguntar uma coisinha aqui, gente? Tá tranquilão? Tô muito rápido, muito devagar? Entendi nada? Dezembrão? Tranquilo, né? Tranquilos. Então, vamos para os nossos exercícios. Se alguém quiser que copie depois, gente, eu volto nessa tela, tá? No finalzinho, aquele tempinho enquanto tá acabando a aula, eu volto aqui. Porque a única coisa que eu vou passar mesmo é isso. Então, peraí, que apareceu camada demais aqui. Peraí. Pronto, agora sim. Vamos para o exercício 1 da página, deixa eu olhar a página aqui que eu não coloquei, 223. Tá? Ele fala assim: a retina é um tecido sensível à luz. Lembrando que aqui ele pode perguntar de qualquer coisa, tá? É bom que a gente dá uma relembrada nos problemas de visão. Localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação da imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos de celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os sinais diferentes comprimentos de ondas de luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão e degeneração desse tipo celular, irá. Então, é aquela questãozinha do Enem, não sabemos o ano do Enem, né, porque não aparece aqui, que é muita interpretação e pouca informação. Porque no enunciado ele fala que você tem os cones, ele não fala para que servem os cones, tá? Diretamente. Apesar que ele fala diferentes comprimentos de onda. Tá? Quando ele fala diferentes... Deixa eu colocar aqui que eu estou na camada errada. Quando ele fala diferentes comprimentos de onda, ele está falando de diferentes cores. Porque cada cor tem um comprimento de onda associado. Então, os cones são responsáveis pela visão colorida. Se você tem uma degeneração nos cones, o que vai acontecer? Vamos ler a alternativa A. Comprometer a capacidade de visão em cores? Já temos a resposta. Vamos marcar a resposta, mas vamos ler o resto, né? Porque como a gente está estudando, vamos ver as outras possibilidades que ele colocou. Impedir a projeção de raios luminosos na retina. Quem projeta alguma coisa na retina é o cristalino. Então, seria um problema no cristalino, por exemplo. Que seria a catarata. A catarata é um problema no cristalino. Ou na córnea, dependendo da situação. Provocar a formação de imagens invertidas na retina. Não, porque as imagens são sim formadas invertidas na retina, pelo cristalino ser uma lente convergente, que inverte a imagem, em alguns casos.
D. Causar dificuldade quando se vê em objetos próximos. Não, objetos próximos a gente está falando de hipermetropia, não tem nada a ver com os cones. Acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Tá? Quem controla a iluminação da entrada de luz ali no olho é a pupila, mas não tem nada a ver com a retina. Então a resposta é a alternativa A. Tá? Vamos para a próxima questão, que é a questão 2. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se nós vimos todo o conteúdo. Bom, vamos lá, vamos ler o que está falando aqui. Eu não sei se eu passei equação de Halley para vocês. Tá? Acho que vai precisar aqui. Vamos dar uma olhada se vai precisar. Entre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode apresentar está a catarata. Olha aí. Ou seja, a perda de transparência do cristalino, a lente do olho. Em situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica entumecido, boa palavra, que não sabemos, né, o significado real, mas imaginamos qual seja, e tem seu raio de curvatura diminuído. Então, entumecido deve ser desidratado, alguma coisa no sentido. Se alguém tiver com o Google aberto aí, dá uma pesquisada para nós. O que provoca miopia no paciente. À medida que a taxa de açúcar no sangue retorna aos níveis normais, o cristalino... ao contrário, tá aqui. O cristalino perde o excesso de água e volta ao tamanho original. Então, é o contrário. Eu sonhei aqui, é o contrário. A repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do cristalino, provando a sua opacificação, deixando ele mais opaco. De acordo com o texto, a miopia causada por essa doença deve-se ao fato de, ao se tornar mais entumecido, o cristalino tem sua distância focal. Presta atenção, ele fala que o olho é sadio no começo, né? A pessoa tem diabetes, mas o olho está sadio. Quando ele fala que o olho fica nessa situação do entumecido, aí tinha um desenho também, agora que tem um desenho falando que ele mostra que fica inchado. A pessoa fica míope, ele fala. E o que é a visão míope? Tá? A visão míope é que você está formando a imagem antes da retina. Então, eu tinha retina aqui, tá? Deixa eu fazer uma retina aqui. Meu Deus. Eu tinha uma retina aqui. Deixa eu fazer um desenho menos pior. Vai ficar assim mesmo. E a imagem, o cristalino estava aqui na frente. Então, deixa eu fazer algo que seria o cristalino, porque ele é uma lente, né? Borda fina. O olho sadio, a imagem, a luz estava chegando nesse sistema óptico e formando na retina. Então, estava formando exatamente em cima da retina. Quando aumenta ali a espessura, ele fala que a pessoa passa a ser míope. Então, os raios de luz agora que estão chegando, deixa eu mudar de cor aqui, fazer do ladinho. Os raios de luz que estão chegando agora formam antes da retina. Então, eles se cruzam antes da retina. E aí ele pergunta o que aconteceu com esse sistema óptico. A sua distância focal aumenta, ele se torna mais divergente? Não, ele se torna mais convergente, né? A lente começa a convergir mais, ela ficou mais grossa, mais espessa. Né? Lentes mais espessas têm maior efeito. Tanto que pessoas com grau maior, algum problema de visão, usam lentes mais grossas. Tá? Alguém mandou aqui o significado, tá, João? Obrigado, eu não tinha visto. Tá, o Gabriel que mandou aí. Que acabou de... Eu gosto dessas definições de dicionário, né? A gente vai pesquisar o que é entumecido. Que acabou de se Oh, meu Deus! Que acabou de se entumecer. Aí tá inchar do lado. Tá? Mas tinha um desenho aqui, eu que sonhei. Bom, então o grau ficou maior, só que convergente. Então, o cristalino tem sua distância focal reduzida e se torna mais divergente, não. Aumentada, deixa eu ver, a doença deve ser o fato de se tornar mais entumecido, o cristalino tem sua distância aumentada e torna-se mais convergente. Aqui tem uma pegadinha, tá? Porque quando ele fala do foco, o grau, a vergência de uma lente, para quem não lembra, é 1 sobre F. Então, quanto maior o foco que a gente tem aqui, menor a vergência, menor o grau. Tá? Então, para você aumentar o grau de uma lente, você tem que diminuir o foco dela. E aí a gente chega, pulando a alternativa D, né, que fala que o foco aumenta,
A gente chega na alternativa E, em que ele fala que o foco é reduzido e ela se torna mais convergente. Então, é essa a situação das pessoas com diabetes que podem ter problemas na visão, tá? Além de outros problemas, né? Acho que o mais perigoso para alguém que é diabético é o da cicatrização, né? Dependendo do nível que a pessoa tiver de açúcar no sangue, a pessoa não consegue cicatrizar e ela tem vários problemas. Aí, em caso precise passar por alguma intervenção cirúrgica. Beleza? Vamos para o próximo. Qualquer coisa, se estiver muito rápido, você dá um berra aí, viu? Opa. Então, próximo exercício. O exercício 3. É só ir seguindo a ordem. Da VUNESP, o EFS. Não sabemos qual que é essa faculdade. Bárbara e Carlos, após uma consulta oftalmológica, foram diagnosticados com miopia e hipermetropia, respectivamente. As figuras representam 3 perfis de lentes esféricas de vidro A, B e C que poderiam ser utilizadas por eles para corrigir os problemas de visão. Para corrigir seus defeitos de visão, Bárbara e Carlos poderiam utilizar respectivamente as lentes. Então vamos lá. A nossa amiga Bárbara, ela é míope. O míope, a imagem forma antes da retina. Então você precisa separar a luz para ela formar na posição correta. Então a pessoa que é míope, ela precisa de uma lente Espera que eu apertei o botão errado aqui. Divergente. Já o Carlos, que é hipermétrope, ele precisa de uma lente convergente. Então vamos olhar para as lentes. O que é convergente e o que é divergente? A lente é de vidro, você vai usar no ar. Então, bordas finas são lentes convergentes. Aqui eu tenho uma borda fina, ó, que a borda é mais fina que o meio da lente. Então, essa aqui é convergente. E as outras duas têm bordas grossas, em que você tem algo parecido com isso. Aqui. Pronto. Então, as outras duas são divergentes. A Bárbara poderia usar a lente A e a lente C, tanto faz. Então, ela não pode usar a lente B, vamos cortar essa resposta, não pode usar a lente B. A ou C, tanto faz. Só que o Carlos só pode usar a lente... eu falei errado, né? A Bárbara pode usar A ou C, tanto faz. E o Carlos só pode usar a lente B. Então, a resposta, que eu não circulei em cima, é D. Tá? Pela diferença ali do Carlos. Meu Deus do céu, a Bárbara pode usar qualquer uma das outras duas. Aí depende, o formato da lente ali, com essa informação, não sei se A ou C melhor, aí depende. Tá bom? Bom, enquanto eu vou pro próximo, gente, deixa eu colocar para gravar aqui. Record. Se vocês querem responder a chamadinha do sucesso, esse é o momento da alegria e da felicidade. Tomar aquela coquinha, né? Ganhar aquela diabetes. Ser feliz. Vamos para o exercício 4. Ô, professor, Oi. Pepsi é melhor, eu recomendo mais Pepsi. Oi. Não vou nem argumentar, jovem. A pessoa que bebe Pepsi, ela tem sérios problemas. Sérios problemas. Entendeu? Não. Então, pelo menos um Guaranazinho. Não, Guaranazinho vai, né, jovem? Agora, Pepsi não. Pepsi não tem condição. Pepsi é a única coisa que te faz pedir suco. Você, vamos suco. Não adianta. Exercício 4 do sucesso, da alegria. Essa apostila aqui tem esse módulo, tá cheio de exercícios, até 8. Um dos defeitos da visão se verifica quando a imagem de objeto que deveria se formar na retina forma-se além dela. Professor, já sei que é hipermetropia. Fico feliz. Para compensar essa para compensar essa deficiência, recorre-se ao uso de lentes corretivas, como mostrado na figura. O defeito visual é a lente corretiva. Nossa senhora, bem que poderia ser assim, né?
o defeito visual é hipermetropia. A imagem está formando atrás da retina. E o desenho da lente está fácil, gente. Está ali, ó, borda fina. A lente tem borda fina, então é uma lente convergente. Então é hipermetropia e convergente. Muita felicidade, hein? Acho que esse aqui não precisa nem esperar muito tempo. Vamos para o próximo. Eu vou mudar a ordem aqui do que eu faço para fazer para vocês. Quer ver? Vamos fazer esse aqui. O 6. VUNESP também. Populações indígenas que não têm um hábito de leitura apresentam índices muito baixos de miopia. No entanto, quando esses índios se integram à sociedade ocidental e começam a ler e escrever, passam a apresentar uma incidência de miopia mais elevada. No caso da miopia, a imagem se forma antes da retina, conforme ilustrado na figura a seguir. O problema geralmente é corrigido com o uso de lentes. O míope está com a imagem formada antes, você precisa separar esses raios de luz. Então, para separar esses raios de luz, nós usamos uma lente divergente, que é a alternativa B. E aí tem uma questão ali no enunciado, né? Não é que os índios têm um índice baixo de miopia, né? Eles talvez tenham a mesma proporção. A gente só não tinha sido diagnosticado, né? Porque no começo parece que, nossa, eles não tinham problema de visão e passam a ter. Eles só não sabiam, não sentiam falta, né, dessa capacidade do olho. Assim como na aula antes das férias eu falei para vocês que as lentes só se desenvolveram quando se tornou popular a leitura. Isso depois lá da prensa de Gutenberg e toda aquela conversa. Antes, pouquíssimas pessoas sabiam ler, pouquíssimas. Vamos para o próximo? Esse aqui é de cor. Vou fazer esse aqui de cor. Vamos lá. Saideira. Saideira? Saideira. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante. Ele fala como um todo, né? Diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Isso nós vamos entender por quê, na verdade vocês, quando nós entrarmos na próxima apostila. Isso é o timbre. Os raios luminosos do espectro visível têm de comprimento de onda de 380 nanômetros, né, a 780 nanômetros, que é nanômetro, 10 a menos 9. Incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na retina encontram-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, vermelho, verde e azul, o RGB, e os bastonetes diferenciam apenas os níveis de intensidade, sem separar os comprimentos de onda. É o famoso tá claro, tá escuro. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio de um nervo óptico para que se dê a percepção da imagem. O indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco, iluminado apenas por luz vermelha, como? Então, ó, onde está a pegadinha desse exercício? Ele fala que a pessoa tem problema nos cones, certo? Então, se ela tem problema nos cones, vamos colocar aqui que ela tem problema com as cores. Então, a princípio, ela não vê cor. Não vê. Opa. Cor. Oh, Jesus. Cor. Tá? Então, sobrou o quê? Sobraram os bastonetes. Os bastonetes. Os bastonetes, eles observam apenas a luminosidade. A pessoa tá observando um objeto que foi iluminado por uma luz. Tá vermelha, mas é uma luz. Só que como ela não tem mais os cones funcionando direito, ela não vai ver a cor, ela vai ver só a claridade. Então ela vai ver claro e escuro. Vamos para as alternativas. Um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão inativas. Ela não consegue ver o objeto? Não, não é isso. Um objeto rosa já está errado. Ela não vê cor, então não tem cor. Um objeto verde também não faz sentido, porque ela não vê cor. Um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam as cores.
o único receptor que está funcionando no olho dessa pessoa é o de claro escuro. E de branco a cor preta, você só tem uma diferença de intensidade de luz. Branco é a soma de todas as cores e o preto é a ausência de luz. Então, como você só tem nessa faixa de funcionamento, a pessoa observará um objeto cinza. Tá bom? Tinha mais alguns que eu tinha separado, gente, principalmente do módulo seguinte. Que eu acho que esse aqui eu só vou gravar a resolução para vocês. Apesar que tem uns com mais conta ali, mas pra gente não ficar muito para trás, tá bom? E aí essa semana eu posto lá e quando eu postar o próximo conteúdo eu aviso vocês. E aí semana que vem na nossa aula aqui de terça-feira a gente já começa o novo conteúdo da apostila nova. Beleza? É isso, Beleza. gente. Vai acabar a reunião aqui. Se acabar, nos vemos terça-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, me procure pelo mundo aí. Vocês sabem como me achar. E acabou bem na hora que eu falei.